Hoje a humanidade vai poder ouvir o relato da redenção que foi feita pelo Senhor Jesus. Então, essa redenção é algo que está ao alcance da humanidade. Porque quando a humanidade se arrepende, se converte ao Senhor Jesus, essa redenção acontece. A remissão dos pecados também. Assim, as pessoas começam a ter uma nova vida em Cristo. Isso é importante demais. E é o que está faltando em muitas vidas hoje. Por isso, as pessoas têm que ser encorajadas, estimuladas e incentivadas a querer essa redenção em Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus, o Redentor, ele está de braços abertos, esperando a humanidade querer isso por si mesma, sem impedimento algum. Então, é preciso que isso aconteça. Porque quando a redenção acontece, a pessoa é reabilitada, é regenerada, ela é ressuscitada para uma viva esperança que está em Cristo Jesus. Então, isso é algo que completa o ser humano. A união com Cristo glorificado é importante demais. É o início da redenção. E assim, todas as boas consequências disso acontecem na vida daquele que é redimido pelo Senhor Jesus. E ele fica totalmente redimido para sempre. Então, isso é bom demais. E o ser humano agora tem essa oportunidade. Se você ainda não foi redimido por Cristo, agora é a vez disso acontecer. Com certeza, com confiança. Ele quer ver essa atitude partindo de você, para que ele possa realizar essa redenção definitiva em sua vida. Para que assim você nunca mais possa viver em trevas, e sim apenas na luz. Para que você viva com o Espírito Santo em sua vida, sendo ele em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, isso é bom demais. E é isso que eu vou ler aqui hoje. O relato da redenção do homem, da humanidade de forma geral. Esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Então, eu vou ler esse texto aqui para a humanidade entender que é necessário sim a redenção acontecer na vida das pessoas mesmo. Então, vou ler aqui, está escrito assim. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, aqui fala claramente que aconteceu redenção em muitas vidas. Essas pessoas tiveram a redenção. Essa redenção aconteceu mesmo e pode acontecer com a sua vida também, sem dúvida alguma. Se você hoje se arrepender e se converter ao Senhor Jesus, essa redenção vai acontecer na sua vida, sim, sem dúvida alguma. Vamos continuar lendo aqui, ó. Deixa eu ler aqui onde eu parei. Vou ler no versículo 7 aqui, ó. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados,
segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então, essa redenção foi derramada por Deus abundantemente em todo aquele que creu, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, a palavra, em quem, vou ler de novo aqui, ó, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, esse é o relato bem claro e simples da redenção, que aconteceu em muitas vidas ao longo desse período, até hoje. Então, e vai continuar acontecendo também, porque essa redenção realizada pelo Senhor Jesus, ela pode acontecer na sua vida também, sem dúvida alguma. Então, isso é o início de uma nova vida em Cristo, onde você, que será redimido, estará assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus para sempre. Você vai participar disso. Então, isso é bom demais. Isso coloca o homem novamente em Deus, justificado e tendo paz com Deus. Esse é o objetivo. E quando esse objetivo se concretiza na vida do homem através do Senhor Jesus, pelo qual a redenção acontece e a remissão dos pecados também, essa pessoa estará para sempre redimida. Ela terá em si a alegria da salvação, o tempo de refrigério. E isso é só uma das coisas que eu falei aqui. Existem muitas outras coisas que a própria pessoa vai experimentar ao longo da vida em Cristo. Então, é importante demais que as pessoas entendam isso. Porque hoje, essa redenção está ao alcance de todos. E eu espero que a humanidade queira isso para a sua vida. E não fique por aí perdida, vazia, sem Deus e sem esperança nesse mundo, sem redenção, sem remissão dos pecados. Não continue nesse caminho. É hora de olhar para Jesus. Ele é o autor da sua redenção. E essa redenção pode se realizar hoje. Então, eu espero que a humanidade entenda isso. Porque o relato da redenção já foi lido aqui. Esse é o relato. Agora as pessoas têm que acreditar, têm que crer, têm que viver isso, experimentar, sentir, provar com intensidade, com profundidade, cada vez mais. Então, essa é a mensagem. Mensagem de redenção para a humanidade. A humanidade está precisando de redenção. A humanidade está precisando daquele que pode ser o autor da sua redenção, que é o Senhor Jesus. Então, chegou a hora de satisfazer essa necessidade através do Senhor Jesus. E isso é importante demais. Quando alguém quando alguém experimenta isso,
de fato e verdade, ela nunca mais vai querer saber de coisa alguma, porque a sublimidade do conhecimento de Cristo, que trouxe redenção e remissão dos pecados para a vida dessa pessoa, é algo precioso demais. Ela renuncia a tudo. Ela começa a renunciar a tudo para querer apenas Cristo Jesus. Para que Cristo Jesus nessa pessoa seja a esperança da glória para sempre. Seja a redenção e a remissão dos pecados dela para sempre. Isso é bom demais. Então, as pessoas têm que entender isso hoje. Essa é uma mensagem simples e objetiva para a humanidade. Para que agora a humanidade possa ter sim a esperança de ter essa redenção. Para que agora possa estar em Cristo Jesus, diante de Deus, para sempre. Então, essa é a mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.